Igreja, paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com os irmãos, as irmãs? Aleluia. Hoje é um dia histórico para a igreja de Campinas, o campo de Campinas. É um dia histórico num sentido até um tanto negativo e no outro positivo. Os irmãos que conhecem a história da nossa igreja sabem que há 15 anos atrás, nesta data, dia 22 de agosto, nós estávamos velando aqui os últimos instantes do pastor Albino Gonçalves Boaventura. Ele faleceu no dia 21 de agosto. Dia 22 de agosto, bem à tardezinha, o corpo do pastor Albino ainda estava aqui. Quando o bispo Manuel Ferreira, naquela época, às vezes até assim meio que nos contrariando, né, pastor Eurípides, que nós não queríamos muito que fosse naquele momento, mas ele achou por bem, sentiu por Deus dar posse ao pastor Oídes naquela hora em que estava presente aqui o corpo do pastor Albino. E foi um misto assim de muita emoção, de muita emoção naquela hora. Nós não esperávamos aquilo, nós esperávamos que era o pastor Oídes, mas que não fosse naquele momento, talvez 2 dias depois, 1 dia depois. Mas o bispo, quem manda, como é que é? Quem pode manda, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então ele diz, vou fazer agora. E assim ele fez. Ele deu posse ao pastor Oídes. Eu me lembro que aquela multidão que estava aqui, não só do campo de Campinas, mas de todo o estado de Goiás, por muitos minutos, bateram aquelas palmas assim emocionadas. O corpo do pastor Albino aqui presente. E daqui nós despedimos, então, levamos o corpo do pastor Albino. E o pastor Oídes assumiu esse campo, nessa data, hoje fazendo 15 anos. Nós gostaríamos muito que ele estivesse aqui. Falei com ele hoje pela manhã, mas os irmãos sabem, na condição de presidente da convenção das Assembleias de Deus em Goiás, ele precisa atender os campos. Vocês viram aqui a semana passada, no aniversário do hoje bispo Oídes, que a liderança de Goiás praticamente toda estava aqui presente no aniversário dele. E ele se esforça para estar presente no aniversário, pelo menos de boa parte desses líderes. E agora à noite há um pastor presidente aqui em Goiânia aniversariando, e ele foi ali como presidente da convenção levar a sua palavra, tal. Hoje nós íamos até convidar os coordenadores de área, alguns pastores, para estar conosco aqui. E eu até pedi ao pastor Oídes para que ele pudesse historiar algo sobre a história deste campo de Campinas, que nós que somos mais velhos conhecemos um pouco dessa história, dessa trajetória, desde quando o pastor Albino chegou aqui, no ano de 1957, por aí, 57, 58, Campinas tinha 2 congregações apenas, Vila Santa Helena e Vila Aurora. Essas 2 congregações eram ligadas à sede aqui, que era aqui na rua Rio Verde, esquina com a Paraná. Posteriormente, daí uns anos, eu tive o privilégio de ser pastor ali na Vila Santa Helena. Vila Santa Helena foi a primeira congregação aqui de Campinas. E aí cresceu o campo. Eu me lembro muito bem quando o campo tinha em torno de 25, 30 igrejas. O pastor Albino dizia assim, nós vamos visitar todas as igrejas do campo agora. Eu, o Oíde, pastor Oíde, que era o vice dele, né? E às vezes o grupo Rosa de Saron, né, irmã Elza? Grupo Rosa de Saron, outras vezes o quarteto nosso, e em um mês visitava todas as congregações do campo de Campinas. Aí então foi crescendo de 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, hoje está aí em torno de 450 igrejas filiais ligadas a esse campo de trabalho, para a glória do nome do Senhor. Desde que Deus recolheu o pastor Albino, que o pastor Oídes assumiu, então, este campo, ele tem experimentado um crescimento muito grande, tanto patrimonial, como numérico, e templos construídos. Estão aí o pastor Eurípides, que é diretor financeiro da igreja, pastor Luiz, que é tesoureiro da igreja, especialmente o pastor Luiz tem acompanhado aí, constantemente comprando terreno, né, Luiz?
comprando terrenos e construindo templos e ajudando a construir templos. E a demanda não para, né? A demanda não para. Diariamente são dirigentes aqui. Pastor, nós estamos lá com 700, 70 pessoas e precisa de comprar um lote para construir o templo. E assim a obra de Deus vai. Graças a Deus por isso. Deus tem abençoado grandemente tanto o pastor Oídes como nós que estamos auxiliando ele aqui. Todos, eu vejo aqui hoje praticamente a diretoria está toda aqui. Graças a Deus por isso. Então quero pedir à igreja que os irmãos orem, né? Orem sempre para o nosso líder, para que Deus o sustente, para que Deus dê sempre sabedoria para ele. Quanto mais o campo cresce, mais os desafios se avolumam também, né? Os desafios se avolumam. Há dias que a gente sai daqui só a graça de Deus, né? Há dias que a gente sai daqui, perde um pouco o apetite. Isso é normal, porque os problemas não são pequenos, né? Mas o Senhor vai dando graça, tanto ao pastor Oídes como a todos nós que estamos auxiliando ele aqui. Então os irmãos orem para que Deus esteja sustentando e fazendo crescer esse trabalho para a glória do seu santo nome. Lógico que hoje o campo de Campinas é o maior campo das Assembleias de Deus, Madureira, no estado de Goiás. Graças a Deus por isso. Isso é para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor. E Deus tem estado com a sua mão estendida sobre todos nós. Vamos ler a palavra do Senhor? Posteriormente, no próximo dia que o pastor Oídes estiver aqui, o bispo Oídes, ele está viajando amanhã, os irmãos sabem, ele está viajando para a América, ele vai em Filadélfia. É uma igreja que eu já estive lá por algumas vezes em Filadélfia, onde está o pastor João Batista. O pastor João Batista, que está nesta igreja, ele é oriundo aqui do campo de Campinas também. Ele congregava aqui conosco na cidade de Jardim. E ele foi para a América e Deus o prosperou lá. Ele abriu uma congregação lá e essa congregação cresceu. E agora ele sentiu o desejo de ligar essa congregação aqui no campo de Campinas. Então o pastor Oídes está indo lá exatamente para isso, para receber aquela igreja com seus membros, vai ficar ligado aqui. Espiritualmente, é uma ligação espiritual que aqueles irmãos terão conosco a partir desta data, e dessa data de domingo, que o nosso líder vai estar com os irmãos ali em Filadélfia, onde está o pastor João Batista, a sua esposa, irmã Valdete, né, bem? Irmã Valdete, servo do Senhor, e enfim, ele está indo para esse trabalho. Pastor Bispo Oídes, a bispa Neuza, pastor Itamar e a irmã Valdirene estarão o acompanhando nesta viagem. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 8. Com os irmãos, a partir do verso 8. Na minha versão diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar santo, ou este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto
como o rosto de um anjo. Capítulo 7, verso 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Eu vou saltar alguns versículos aqui, e nós vamos lá para o versículo 55 do capítulo 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Irmãos, aqui está uma pequena parte da história de como a igreja do Senhor Jesus, depois da descida do Espírito Santo, como foi os seus primeiros dias. E essa igreja que estava em um clima espiritual maravilhoso. A igreja vivia uma atmosfera de Deus presente no seio da igreja de uma maneira muito grande. E nós sempre temos pedido isso ao Senhor, para que essa atmosfera da igreja primitiva esteja sempre na igreja de Campinas, presente aqui, como aquele culto que nós tivemos domingo. Que coisa maravilhosa, né? A glória de Deus, a presença de Deus conosco aqui, isto é maravilhoso demais. É exatamente a presença do Espírito de Deus conosco aqui, especialmente quando nós estamos cultuando ao Senhor. É a presença do Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença em nossas reuniões. É a presença de Deus. Esse moço que eu acabo de ler aqui, parte da sua vida, talvez poderíamos dizer que Estevão foi um jovem cristão, que fez a diferença no seu tempo. Ele marcou o seu tempo com algo totalmente diferente na sua vida. E a diferença na vida de Estevão não era nada mais nem nada menos do que a presença do Deus eterno na sua vida, de maneira intensa, de maneira grande, de maneira notável, de maneira a incomodar as pessoas que ouviram as palavras, especialmente as palavras de Estevão. Então, irmãos, esse moço, interessante que nós temos alguns jovens aqui. Estevão era um moço, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Eu creio que hoje, ao terminar esta palavra devocional que eu trago aos irmãos nesta noite, nós podemos orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus nos encha mais e mais da sua presença, da sua graça, que eu e você sejamos um Estevão nessa geração, né? Pessoa cheia de Deus, cheia da sua presença, cheia da sua graça. Esse homem, esse moço marcou a sua época. Ele marcou a sua época. Cada pessoa nesse mundo, nós estamos nesse mundo fazendo história. O que eu falei agora mesmo aqui? Falei sobre a história de pessoas que têm passado por aqui e marcado a sua vida com a sua história. O caso do pastor Albino, do nosso bispo Oídes. E cada pessoa, quando escreve a sua história, tem uma marca. Por exemplo, nós encontramos Nero. Qual foi a marca que Nero deixou na sua história? Como um incendiário, né? Que marca negativa, né? Nero deixou a sua história marcada como um incendiário. Judas, o pastor que pregou aqui, vindo lá do sul, no simpósio no sábado, ele falou sobre Judas. Judas marcou a sua história por ser um traidor, né? Traidor de uma causa. Ficou muito marcante na vida de Judas, né? Essa questão. Nós encontramos Adolfo Hitler. Ele marcou a sua história, ele escreveu a sua história pela sua perversidade, pela maldade do seu coração.
A Bíblia conta a história, a biografia de muitos homens. Por exemplo, poderíamos dizer sobre Nabucodonosor. Como é que Nabucodonosor marcou a sua história, a sua vida? Pelo seu orgulho, pela sua prepotência. Não esta, porventura, a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Foram as palavras de Nabucodonosor. O pastor se referiu aqui, eu achei tão lindo isso, né? Esse homem prepotente, esse homem orgulhoso, mas um dia Deus o derribou no chão. Deus o derribou no chão. E lá na frente nós encontramos Deus permitir, pela sua grande misericórdia, que Nabucodonosor escrevesse um capítulo da Bíblia aí. Ele escreveu lá o capítulo 4 de Daniel. Eu, Nabucodonosor, agora depois de quebrar, depois de Deus ter dado um tombo nele, ele diz: eu quero exaltar o Deus de Daniel. Eu quero reconhecê-lo como Deus nos céus e Deus na terra. Ah, Nabucodonosor, agora sim, né? Agora você reconhece. Então, irmãos, esses homens marcaram as suas vidas desta forma. Mas nós encontramos um homem aqui, um moço também por nome Estevão. Estevão, diácono. Eu vejo aqui que nós temos muitos diáconos e diaconisas nesta igreja. Ele marcou a sua época, a sua história, por ser cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. A vida de Deus, a graça de Deus era abundante na vida desse rapaz aqui, na vida desse moço. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, lógico que ele foi, como diz aí, o protomártir do cristianismo, ou o primeiro mártir após Jesus, né? Que morreu por esta causa. Ele morreu apedrejado, ajoelhado na terra. Jesus Cristo ficou em pé para receber Estevão lá na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para a vida de um rapaz como esse, se eu não li o texto todo, se nós fôssemos ler todo o capítulo 6 de Atos, e o capítulo 7, especialmente os primeiros versículos do capítulo 7, até lá o versículo 54, é a grande mensagem, o grande discurso de Estevão. Nós não temos tempo para ler tudo isso aqui, mas quando nós observamos a vida desse moço, o que notabilizou a vida dele, o que marcou a vida desse moço? Cheio da graça, além de diácono, Deus começou a usar ele para operar prodígios e maravilhas no meio do povo. As palavras de Estevão eram totalmente irresistíveis. Coisa boa é quando a gente ouve alguém que fala debaixo da unção do Espírito Santo. Fala debaixo da unção. Estevão, quando proferia as suas palavras, diz que as pessoas não aguentavam ouvir, de tanta unção que tinha na boca daquele rapaz. Tanta unção. Podemos dizer que era um moço piedoso, justo. Deus estava na sua vida. Mas, não obstante a tudo isso, irmãos, a vida desse moço incomodou gente ali, lá no Oriente. Que coisa, né? Era para todos o aplaudir, né? Era para todos dizer: mas que rapaz, que moço de Deus, que moço usado na obra do Senhor. Mas o que nós lemos aí no capítulo 6, nós lemos aí no capítulo 6, desde o versículo aí de número 9, e levantaram alguns homens da sinagoga, pessoas religiosas, líderes religiosos, e levantaram alguns deles e disputavam com Estevão, e não podiam resistir o quê? A sabedoria e o espírito com que falava. Que coisa, meu Deus! O Espírito de Deus estava sobre a vida desse rapaz. Então subornaram homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles disseram: nós temos que pagar alguém agora para inventar uma mentira contra esse rapaz. Esse rapaz está nos incomodando, as palavras dele, a unção dele, a graça dele nos incomoda. E excitaram o povo, os anciãos, escribas, investindo contra ele, e arrebataram e o levaram ao conselho, ao sinédrio.
E apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar e contra a lei. Que coisa, irmãos! Como é que a gente entende isso? A Bíblia Sagrada diz que aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Há um preço por caminharmos de branco com o Senhor. Há um preço de termos uma vida santificada. Às vezes esse preço a gente começa a pagar no seio da família, é dentro de casa, no seio da família. Alguém começa a olhar para nós e dizer: mas você está tão crente, você quer ser mais crente que os outros, o que está acontecendo contigo? O que esse Estevão fez? Ele era cheio da graça de Deus, cheio de ousadia, cheio da palavra de Deus na sua vida e no seu coração, e aquilo incomodou. Diz que levaram ele ao sinédrio, e eu li aqui: e todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Deus poderoso! Vamos pedir a Deus para Ele fazer isso conosco, irmãos? As pessoas olhar para nós e dizer: parece um anjo, hein? Parece um anjo de Deus. Deus poderoso! Estevão inocente estava ali diante dos seus algozes, diante daquelas pessoas que o perseguiram. E diz o texto sagrado aqui: e disse o sumo sacerdote: porventura, jovem, é isto mesmo que eles estão falando? Para que ele falou isso, irmãos? Porventura, jovem, é desse jeito mesmo que eles estão falando? Como se em outras palavras o sumo sacerdote estivesse dizendo assim: você está com a palavra, pode fazer a sua defesa aí. Eita, aí o negócio ficou sério. Eu queria ter tempo para ler aqui o discurso de Estevão. Estevão começou lá pelo período patriarcal, começou com Abraão, contando a história de Abraão. Depois ele falou sobre o período que o povo de Deus foi para o cativeiro lá no Egito, com José. Depois ele fala sobre Moisés, quando Deus tirou o povo dele lá do Egito. E ele vem contando a história sobre Davi, sobre Salomão construir o templo. E ele contou a história do Antigo Testamento, assim, nesses 50 versículos aí. Estevão conta de maneira muito cheio de conhecimento da palavra de Deus. Ele conta a história do povo de Deus desde lá do início, e o povo com os olhos fixos nele, até ele chegar em Jesus. E ele teve a ousadia e a coragem de dizer: esse Jesus que Deus ungiu, e que Deus o levantou como Messias, e vocês o mataram agora esses dias aqui em Jerusalém. Meu Deus do céu, que coragem! Que ousadia um homem dizer palavras como estas. Que ousadia. Eu estou falando nesta noite com gente piedosa. Estou falando nesta noite com homens e mulheres que muitos de vocês, eu sei que você tem uma vida pia diante do Senhor, uma vida irrepreensível. Lá no seu trabalho você paga um preço, aonde com quem você convive você paga um preço por ser fiel ao Senhor, tal qual Estevão foi. E a pergunta que nos vem à mente é esta: por que as pessoas maltratam as outras inocentemente através das suas atitudes? Por quê? Por que isso acontece? Nós não nos vem esta pergunta, não nos vem essa pergunta retórica: esse homem não é crente? Não era um diácono da igreja, cheio do Espírito, da graça, da sabedoria? Ele não tinha uma vida correta diante do Senhor? Por que isto? Por que sofre o justo? Por que sofre o justo? Talvez um dos motivos pelo qual nós passamos por sofrimento nessa terra, nós só haveremos de ter a resposta de tudo isso no dia que nós estivermos lá. Só no dia que nós estivermos lá, o Senhor vai nos responder. Há situações em que nós passamos aqui, que a gente não entende. Por quê? Por que se levantar contra uma pessoa como esta? Por que pessoas maltratam outras com as suas atitudes? É lógico que eu quero colocar alguns motivos aqui, e esses motivos eu quero colocar como alerta para cada um de nós. Primeiro, às vezes as pessoas se levantam para maltratar, através das suas atitudes, pessoas boas.
pessoas piedosas, movidas por inveja. Diga comigo, inveja. O que é inveja? É um desgosto ou pesar pelo bem de uma outra pessoa. O que esses religiosos tinham contra Estevão aqui? Tão somente um pesar, um desgosto, porque eles não podiam proferir as palavras que Estevão proferia. Eles não tinham a graça de Deus que estava na vida de Estevão, e aqueles ficavam enfurecidos. Meu Deus! Inveja é um misto de ódio, de desgosto, de pesar, de ciúme. É um desejo violento de apossar-se do bem alheio. Coisa tremenda. E isto, irmãos, esse espírito, esse sentimento que tomou conta desses religiosos aqui, se nós não tivermos cuidado, isso nos atinge. Isso nos atinge. Leva a pessoa a desejar que ninguém seja melhor do que a si próprio em nada. E eu me lembro que poucos dias, me parece que foi o pastor hoje que falou isso aqui. Deus dá um dom a cada um de nós. Às vezes eu não tenho a facilidade que você tem. Deus me usa numa área, usa você noutra, usa outro irmão noutra área. E enfim, agora eu não posso ter inveja daquilo que Deus deu para você. Pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Eu me lembro na antiga Grécia, isso foi algo verídico. Eles mandaram para Atenas 2 maratonistas, para que eles disputassem em nome daquela cidade, em Atenas, as corridas de Atenas. E um deles voltou vencedor para a sua cidade, o outro não. Quando aquele que voltou vencedor chegou à sua cidade, eles disseram: não, isso não pode ficar assim não. Nós temos que construir e colocar na principal praça da cidade um busto desse rapaz. E colocar ele para que todos vejam que essa cidade tem um moço que foi vencedor lá na corrida de Atenas. E assim eles fizeram. Só que o outro que havia perdido aquela corrida, que não foi o vencedor, movido de inveja, disse: eu não aguento isso. Eu não aguento. À noite eu vou lá. À noite eu vou lá naquele lugar e vou derribar aquela homenagem que fizeram para o meu colega. E diz que ele começou a cavar, ele cavou. Quando foi bem na madrugada, que ele conseguiu chegar aonde ele queria, aquela estátua caiu em cima dele e o matou. A inveja mata. É um espírito. E ela mata. Ela destrói a pessoa por dentro. Ela corrói o coração do invejoso. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele diz: irmãos, eu não vos pude escrever como a espirituais, mas como a carnais. Há entre vós ainda contenda, há inveja, há espírito faccioso. Isso é perigoso. Que Deus nos livre disso, queridos. Que Deus nos livre disso. Que Deus livre o meu coração e o teu coração de termos um coração invejoso. Deus nos guarde disso. Olha o exemplo desse rapaz aqui. Ele disse: não, eu não aguento ver aquele busto aqui, aquela esfinge ali do meu colega, eu vou derribar aquilo. Vou contar uma história feia para vocês aqui, verídica. Um homem, em um determinado lugar do nosso Brasil, que eu conheço, ele mudou para um outro estado. E tinha um senhor que estava traindo ele com a sua esposa. Quando ele mudou para outro estado, aquele moço disse: eu vou contigo. Eu vou mudar para lá também. Como assim? Não, eu vou trabalhar junto com você lá. E foram trabalhar juntos. Essa é uma história verídica. E eles estavam derribando uma mata. Quando eles estavam derribando uma mata, uma imensa árvore caiu em cima daquele moço que estava traindo aquele irmão com a sua esposa. E a árvore caiu em cima dele. Acredita nisso? Sabe o que ele fez? Debaixo daquela árvore, ele disse: antes de morrer, eu quero confessar para você que eu estou te traindo, que eu estou tendo caso com a sua mulher, e eu quero que você me perdoe antes que eu morra. Sabe o que o irmão fez? Eu vou te tirar daí.
É crença. Juntou com os outros lá e falou: vamos tirar o rabo, vamos salvar o moço. História verídica, ele contou para mim. E eles juntaram 5 ou 6 lá, com muito esforço, e salvaram o moço. Salvaram o moço, correram com ele para o hospital. E a vida dele foi salva. Você já pensou nisso? Já pensou as voltas que esse mundo dá? Já pensou nisso? Esses homens ficaram enfurecidos contra o homem de Deus, simplesmente por ele ser cheio da graça, cheio do poder de Deus. Essa inveja é perigosa, ela mata. É fruto de disputas insensatas. Às vezes há disputas insensatas em nosso meio. É fruto de uma mente carnal. Eu falei agora mesmo quando Paulo escreveu aos Coríntios. A inveja atrai mentiras, atrai mentiras. Cuidado com isso. Deus me livre. Faz com que a pessoa falte com a verdade. Outro espírito que faz com que as pessoas maltratam as outras através das suas atitudes é o ciúme. O ciúme é irmão gêmeo da inveja. O despeito, marcado por uma competição, uma rivalidade sem precedentes algum. Um despeito que nasce dentro do coração da pessoa. Ciúme. Às vezes o ciúme torna-se doentio quando acontece entre casais. Marido, mulher, cheios de ciúme. Às vezes torna-se uma doença patológica. E essa pessoa precisa de cura. Cura. Talvez um tratamento para que ela alcance a cura. E muita palavra de Deus. E muita palavra de Deus. Mas também, isso pode ser fruto de vingança, de um coração cheio de ódio, um coração vingativo. Que coisa, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não confiava no homem porque ele sabia o que tinha dentro do coração do homem. Irmãos, igreja, se eu e você, se o meu coração e o teu coração não estiver na atmosfera do Espírito Santo de Deus, ou guiado, ou dominado pelo Espírito Santo, nós não somos coisa boa não. Eu e você. Davi diz: aqui em mim não habita bem algum. Não habita bem algum. Agora, quando nós estamos igual Estevão, na atmosfera espiritual, a gente não odeia, a gente não aborrece, a gente não tem ciúme, a gente não tem inveja. Quando nós estamos em uma atmosfera guiados, como diz a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vingança é um desejo de punição. O que aconteceu com esses homens aí, ó, no capítulo 6, verso 8, está escrito aí que Estevão era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e sinais maravilhas, e se incomodou. Eles disseram: nós vamos vingar dele por causa disso. Mas que coisa, meu Deus, que negócio é esse? Quais são os motivos que podem levar a pessoa a ter essas atitudes contra o justo? O último motivo está aqui: insatisfação pessoal. Podemos dizer também uma crise existencial, a crise do ser da pessoa, crise existencial, uma insatisfação interna. Irmãos, uma das coisas que eu e você precisamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus, para que eu e você sejamos pessoas satisfeitas. Satisfeitas. Pessoas, deixe-me repetir isso para vocês, satisfeitas com o que nós somos, com aquilo que nós possuímos e com aquilo que nós fazemos também. Eu preciso ser satisfeito com isso. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Glória a Deus. Eu quero perguntar a você: você é um crente satisfeito interiormente? Interiormente você é uma pessoa satisfeita? Esses homens aqui, é lógico que eles tinham problemas existenciais terríveis, terríveis, porque se levantar contra uma pessoa que só fazia o bem, só era cheia de Deus, como é que é isso, meu pai? Não, mas eles se levantaram.
Seja satisfeito com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu nariz, com o seu olho, com o jeito que Deus te fez. Glorifique a Deus por isso. Seja satisfeito com aquilo que você possui, seja pouco ou seja muito. Glorifique a Deus por isso. Glória a Deus. Sejamos satisfeitos, irmãos, com o que Deus tem feito em nossa vida. Por alguma situação que porventura não pode ser mudada, mas nós precisamos de estar felizes em tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Pronto. A família que Deus nos deu, o lugar onde Ele nos colocou para morar. Sejamos, portanto, satisfeitos. Os irmãos se lembram quando nós falamos aqui, Paulo escrevendo aos Filipenses, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a estar contente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa-me partir para os finalmente aqui. Estevão, então, irmãos, ele foi um homem que nos versículos que eu li aqui, primeiramente, ele foi um homem totalmente perseguido injustamente. E qual é o preparo para vencer essas agressões que tanto Estevão como todos nós sofremos? Qual é o preparo que nós precisamos ter? Nós precisamos, sem dúvida alguma, ser pessoas cheias de uma fé inabalável no Senhor. Glória a Deus. Eu preciso ter uma fé inabalável. O texto que eu li aqui diz que Estevão era cheio de fé. Glória a Deus. Paulo diz assim: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a morte, não é a vida, não é a pobreza, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, as pessoas se levantam contra nós, mas quando a nossa fé está arraigada em Deus, arraigada no Senhor, irmãos, esta fé é inabalável. Glória a Deus. Esse rapaz aqui, os homens se levantaram contra ele, mas a sua fé era inabalável em Deus. Glória ao Senhor. Glória. A fé, Hebreus capítulo 11 verso 1 diz que ela vê o invisível, ela crê no incrível e ela recebe aquilo que é impossível. Segundo lugar, esse homem era cheio do Espírito Santo de Deus, possuído pelo Espírito Santo. Gente, irmãos, igreja, se nós estivermos possuídos pelo Espírito Santo de Deus em nosso ser, se nós estivermos cheios de Deus, alguém pode nos invejar, alguém pode falar mal de nós, alguém pode nos perseguir, a gente torna isso em bem. Eu contei esse exemplo agora mesmo para os irmãos, para ver o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Vocês já pensaram o que é isso? Um homem passar por uma situação dessa que eu contei para vocês? Talvez qualquer pessoa que não tivesse Espírito Santo diz: eu vou acabar de matar esse cidadão aqui agora. Ele fez diferente, eu vou salvar ele. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Estevão era cheio do Espírito Santo. O que é que faz a pessoa ser cheia do Espírito Santo? Conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra. É o que eu disse aqui. Eu não vou ler aqui o capítulo 7, mas eu gostaria que os irmãos lessem esse discurso que Estevão fez diante do Sinédrio aqui, ó. Esse discurso que ele fez. Como é que ele, de maneira sábia, de maneira cheia de Deus, de maneira cheia de conhecimento, ele historiou a história do povo de Deus desde lá do início e veio até chegar a Jesus. Cheio do conhecimento da Bíblia Sagrada. Esta é uma arma poderosíssima. Estevão falou sobre o período patriarcal, cativeiro, êxodo, monarquia, construção de templo, vindo do Messias, e ele terminou aqui em Jesus, com ousadia, com graça na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Como é que nós podemos vencer? Quando os nossos olhos estão fitos nos céus de Deus. Se naquela hora Estevão voltou os seus olhos para os céus, e disse: o meu negócio agora é com Deus e não com o homem. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. Irmãos, os dias são difíceis, os dias são desafiadores, e às vezes nós voltamos muito os nossos olhos somente para as coisas dessa terra. E o desafio de Deus
para nós nesta terça-feira é que nós façamos tal qual Estevão. Olhe para os céus. É dos céus que vem o livramento. Às vezes nós estamos muito preocupados com perseguições que nós estamos atravessando, com situações adversas que porventura nos vêm. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para dizer: olhe para os céus. Levante os teus olhos para os céus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Grandioso é o Senhor e digno de louvor. Tira os seus olhos dos seus algozes. Glória a Deus. Os homens ficaram tão enfurecidos. Eles não esperaram um juízo que viesse do Sinédrio, porque nem mesmo o Sinédrio poderia fazer aquilo. E diz que eles, enfurecidos, eles arrastaram Estevão, depois daquela mensagem tremenda, depois daquela mensagem poderosa, eles arrastaram aquele moço para fora da cidade. E alguns comentaristas dizem: eles cometeram foi um linchamento. Não é que aquelas acusações deram margem para que ele pudesse ser condenado. Não, eles arrastaram aquele moço pela força da inveja, pela força do ódio, pela força da vingança, pela força carnal da pessoa. Arrastaram o moço e disseram: ele não pode ficar entre nós. Ele não pode ficar entre nós. Eu quero terminar nesta noite dizendo para os irmãos o seguinte. Eu quero terminar esta palavra. Olha o verso 55 aí, o que diz. Verso 55 está escrito: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus. Diga comigo: fixando os olhos nos céus. Esta palavra que eu trago nesta noite é muito simples, mas eu queria que você colocasse ela no seu coração. Vamos fixar os nossos olhos tal qual Estevão nos céus de Deus. Vamos levantar mais a nossa cabeça e pensar ali, pensar nos céus de Deus. Glória a Deus. As últimas ações de Estevão, ele fixou os seus olhos nos céus. Ele deu o último testemunho por Cristo Jesus. Que coisa linda. Olha o versículo 56, o que diz aí. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Eita, meu Deus. Foi a última vez que Estevão teve a oportunidade de dar um testemunho público de Jesus Cristo. Eu estou vendo os céus abertos, eu vejo o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Glória seja dada ao Senhor. A última súplica que Estevão fez por si próprio está aí no versículo de número 57. E eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos, e apedrejaram Estevão, em que a invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele invocou pela sua alma nesta hora. Estevão, esse jovem, tinha uma convicção tão grande, irmãos, que esta hora aqui era a hora do Espírito de Deus recebê-lo na glória. Ele tinha convicção da sua salvação em Deus. Convicção da salvação em Deus. Eu quero pedir ao Espírito de Deus para que Ele faça isso comigo e com você. Nossa vida, queridos, não se resume a esses dias difíceis e enfadonhos que nós passamos aqui, não. Há um céu de Deus. Há um céu de Deus. Diz que ele fixou os olhos no céu e disse: Senhor, recebe o meu espírito aí. Olha o versículo de número 60, o que diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: não imputes esse pecado. Irmãos, duas coisas aconteceram tremendas aqui, tremendas. O texto sagrado diz que Estevão ficou de joelhos ao ser apedrejado. Ele, ajoelhado naquela hora, ele levantou os olhos para os céus. O texto diz que ele estava ajoelhado, Jesus Cristo estava em pé para recebê-lo. Pense nisso. O texto diz que na ascensão de Jesus, diz assim: e Jesus Cristo subiu aos céus e assentou-se à destra do trono do Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo foi receber a alma de Estevão, ele ficou em pé. Ele diz: eu vou ficar em pé agora para receber a alma desse jovem. E Estevão ajoelhado no momento de morrer,
Qual foi a última palavra que ele proferiu? Ele disse: Senhor, perdoe o pecado desses meus acusadores. Não imputes o pecado nessas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. E o texto diz: e esse moço adormeceu, entregou seu espírito ao Senhor dos Exércitos. Poderíamos dizer, assim é a história de alguém que é cheio de Deus, é cheio da graça de Deus, alguém que caminha com Deus. Ajoelhado, o Senhor impela nos céus, ele diz: Senhor, não imputes o pecado a essas pessoas que estão me acusando, não, perdoe eles, ou perdoe elas, perdoe essas pessoas, Senhor, elas estão me acusando injustamente, eu estou morrendo aqui, mas eu vejo o Senhor, glória a Deus, que está me recebendo no trono da graça do Senhor. Queridos, quem queira estar em pé nesta hora, eu quero mais uma vez desafiar a igreja, animar o povo de Deus nesta noite, animar o povo de Deus nessa noite, em dizer para os irmãos: vale a pena ser crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena caminhar com Deus, tal qual Estevão caminhou. Glória a Jesus, vale a pena. Não desanime não desanime da tua caminhada não desanime da tua caminhada, caminhe com Deus, caminhe de maneira intensa, de maneira maravilhosa, de maneira que venhamos agradar a Ele em espírito e em verdade. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos dê força. Eu quero pedir forças ao Senhor, para que eu seja um Estevão nesta geração. Eu quero ser um Estevão nesta geração, e eu quero que você seja também. A igreja de Campinas, o povo de Deus, será conhecido como um povo diferente nessa geração, para a glória do nome do Senhor. Quando você chegar lá no seu trabalho, onde é que você trabalha? Quando você chegar lá, as pessoas vão olhar para você e dizer assim: você está parecendo um anjo, o seu rosto está com um fulgor muito grande. O que está diferente na sua vida? E você vai responder para essa pessoa: estou cheio de Deus, estou cheio da graça de Deus. Ore comigo. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, Pai Celestial, que essas marcas na vida do Teu Filho, desse diácono, Senhor, esteja em nossa vida, esteja na minha vida e na vida de todos aqueles que aqui vieram, ó Pai. Oh Deus, não afasta de nós a Tua presença, não afasta de nós o Teu Espírito Santo. Encha-nos, ó Senhor, encha-nos, ó Senhor, da Tua presença, encha-nos do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração perdoador, um coração ensinável, um coração amável. Tira todo espírito de inveja, de ciúme, tira todo espírito faccioso, tira todo espírito de vingança, tira todo espírito que não provém do Senhor, ó Pai. Tira, Senhor, para a glória do Senhor. Enche-nos da Tua presença maravilhosa. É o que nós te pedimos, certo de que o Senhor está nos ouvindo. Amém? Amém. Deus vos abençoe em Cristo.